na política do Estado Novo. A minha exposição vai ser a respeito de um trabalho de uma doutora da PUC, do Rio Grande do Sul, chamada Andrea Heimer, cujo título do artigo dela é A Alemanha e as Relações Diplomáticas do Brasil, a Brasil e Alemanha, as Relações Diplomáticas em 1938. Essa exposição vai ser um pouco de um resumo do trabalho dela e minhas considerações a respeito disso. Esse trabalho dela vai abordar as relações diplomáticas entre o Brasil e a Alemanha, obviamente, de 1937. O trabalho se inicia falando um pouco do histórico das relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha, e ela vai citar, inclusive, que essas relações eram muito boas. E, inclusive, em 1937 vai ser o ano com melhores relações comerciais entre Brasil e Alemanha. O maior parceiro comercial do Brasil em 1937 vai ser a Alemanha. Isso, óbvio, mostra um cenário de relações amistosas. Porém, o que ocorre com o passar do tempo é que essas relações elas vão se deteriorar com o passar dos anos. E é mais ou menos nisso que esse trabalho dela vai se inserir. Ela vai dizer que já em 1937 a Alemanha ela vai mandar um novo embaixador para o Rio de Janeiro, representar a Alemanha aqui na embaixada da Alemanha no Brasil. Esse embaixador vai ser um cara chamado o Karl Ritter. Ele vai vir para o Brasil justamente nesse novo contexto. Qual o contexto? O Estado Novo. Já apontam relatos que desde 1936 a Alemanha já tinha noções de que viria um novo regime por parte de Vargas. Ela já entendia, a inteligência alemã já tinha levantado os dados e já entendia que poderia acontecer as movimentações de Vargas no sentido de fechar o regime ou mudar o regime ou inserir uma nova pauta. Isso ela mostra através de documentos, não era algo que se tinha certeza. Eles não sabiam bem o que viria a ser esse novo regime. Isso estava no campo da especulação. Porém, eles sabiam de que algo aconteceria, certo? E aí, a inteligência alemã, muitos desses diplomatas, eles vão pensar que seria um regime nos moldes integralistas, porque eles vão reconhecer de certa forma as inspirações desses integralistas nos regimes nacionalistas, como o próprio regime nazista, e até as inspirações de próprio Vargas. Isso vai se concretizar, esses pensamentos, através da Constituição de 1937, onde eles vão ver que de fato seria um regime bem mais autoritário. E além dessa inteligência que já percebia uma possibilidade desse recrudescimento do regime, eles também vão perceber, começar a pensar que o Vargas ele poderia dar um movimento rumo a um projeto de nacionalização. Se eu estou partindo do princípio que vai se iniciar um governo nacionalista, um governo pautado nesse nacionalismo, eu precisaria definir no Brasil, que ainda não estava definido de forma clara, o que seria ser brasileiro, o que seria ser a nação brasileira. E o Brasil, enquanto nação formada por, em sua maioria, imigrantes, obviamente teria que fazer algo relacionado a esses imigrantes, certo? E aí que isso tudo essas relações vão começar a se deteriorar, porque a gente sabe, é notório, que uma das bases fundamentais do nazismo é a valorização da cultura e raça alemã. Então, dessa forma, uma campanha de nacionalização ela seria mal percebida pela Alemanha, certo? E de fato isso vai acontecer. O Vargas ele vai começar no Estado Novo um projeto de nacionalização, de fortalecimento da identidade do Brasil, e isso vai preocupar a inteligência alemã, O Karl Ritter, inclusive, vai aumentar os relatórios da inteligência alemã sobre os acontecimentos aqui no Brasil já no Estado Novo,
aumentando até que esses relatórios ficassem mensais. Ele recebia um relatório por mês, e esse relatório ele iria diretamente para o gabinete do próprio Hitler, tamanha importância que se dava nesses relatórios, certo? Isso mostra conforme vai se deteriorando essas relações, né, de certa forma. Mas é importante, é interessante saber que desde 1936 a Alemanha ela tinha fundado aqui no Brasil a chamada Federação 25 de Julho, que seria um órgão cultural para inserir e atuar nas comunidades imigrantes de alemães aqui no Brasil. Essa organização, essa federação, no entanto, tinha entre os seus objetivos prévios já ser uma representação para as comunidades alemãs aqui, caso os partidos políticos e as representações oficiais alemães aqui ficassem proibidas. Isso mostra que já se tinha essa preocupação e já se tinha pensado nessa possibilidade pela inteligência alemã. E, de fato, né, com as investiduras de vagas para esse projeto de nacionalização, e posteriormente a gente vai saber que em 1937 vai se iniciar um processo de proibição dos partidos políticos. Inicialmente são apenas os partidos políticos nacionais, ou seja, que têm inscrição no Tribunal Eleitoral, que não é o caso do Partido Nazista, que tinha a sua maior célula fora da Alemanha, aqui no Brasil, certo? Não vai afetá-lo inicialmente porque ele não tinha um registro nesse tribunal. Porém, depois, já em 1978, ele será proibido também. O embaixador Karl Ritter, ele inicialmente não vai fazer nenhum movimento contestatório de forma ilegal, tentar de forma fora da lei ou descumprir a lei. Pelo contrário, ele vai instruir todas as suas delegações e todos aqueles que ele representava a agirem e se adequarem às leis. E ele vai, em contrapartida, divulgar esses relatórios na Alemanha e na Europa para que a repercussão negativa desses atentados forcem, né, deem poder para que ele barganhe com o próprio regime varguista, certo? Isso é interessante saber. Outro ponto que é fundamental, e a autora ressalta isso de forma muito enfática no texto, é que a preocupação principal da Alemanha, de toda a inteligência alemã, era para aqueles que eram alemães, filhos de pai e mãe alemão, seja de primeira linhagem, vamos dizer assim, e não porventura aqueles descendentes de alemães nessas comunidades. Isso é fundamental a gente ter isso em mente, porque há sim nessas correspondências a menção a esses descendentes. Porém, a preocupação é daqueles que são alemães e porventura estão aqui no Brasil, né? Com a raça primária, vamos dizer assim, certo? Isso é muito interessante de saber que essa valorização de meio que uma raça primária, né? E sendo assim, como eu disse, o Karl Ritter ele vai tentar se adequar à lei, né? Vai inclusive exigir uma audiência com Vargas, no qual Vargas vai permitir dizer, né, ele disse que permitiria a atuação do partido nazista desde que ele elucidasse de forma clara suas intenções aqui no Brasil. Óbvio que a gente vai saber que isso não vai acontecer. Com o passar do tempo, não vou me alongar porque o tempo do vídeo já está chegando no limite, mas isso vai piorar, né? A gente vai ter uma maior interferência aí sim do capital norte-americano, pressionando aí o governo contra esses partidos nazistas, né? A posteriori. Mas, contudo, para concluir, a gente tem que ter noção de dois aspectos fundamentais. Primeiro, que a proibição e o acirramento dessas relações diplomáticas, deterioração dessas relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha, não se dá tão somente pela intenção ou influência dos Estados Unidos. Pelo contrário, a gente vê na avançada de Vargas nesse projeto de nacionalização algo que vai atacar as bases fundamentais do nazismo, e com isso já vai fazer com que essas relações elas fiquem um pouco mais azedas, né? Elas fiquem mais complicadas. Segundo,
é que a própria Alemanha, na figura do seu embaixador, vai tentar se adequar a essas leis. Então a gente não tem nenhuma contestação fora das leis, fora dos termos das leis. Isso também é fundamental ressaltar. E que a influência norte-americana vai ser sentida assim, mas que não é tão somente esse fator aí responsável pelo rompimento dessas relações, certo? Então, acho que é basicamente isso, né? Uma boa noite aí, boa tarde, bom dia, até mais.